Vou falar um pouco sobre a cromatografia líquida e cromatografia gasosa. O nosso grupo é composto pela Amanda, pelo André, pela Fernanda, pelo Gabriel, pela Júlia, pela Priscila e pela Tainá. Aqui um sumário, mais ou menos, de todos os assuntos que a gente vai retratar. E vamos lá. Até o século XX, as separações analíticas eram realizadas por meios simples, como precipitação, destilação e extração. Hoje, já existem outros métodos mais eficientes e tecnológicos, como a cromatografia e a eletroforese. A estrutura geral da cromatografia, ela se divide em fase móvel, que pode ser o gás, um líquido ou um fluido supercrítico, e a fase estacionária, que é emissível, fixa sobre uma coluna, no caso. Ou também pode ser fixa sobre uma superfície sólida. É utilizada para quantificar, separar ou identificar uma amostra. Existem dois métodos principais, o planar e o em coluna. O planar, ele é utilizado em escala de bancada e a cromatografia em coluna é para escalas maiores. A cromatografia líquida. A cromatografia de alta eficiência, o CLAI ou a PLC, é a mais utilizada entre todas as técnicas analíticas. E ela recebe esse nome porque o analito é sempre carregado por um líquido na fase móvel. A separação dos compostos numa solução é devido à sua interação com a fase móvel e estacionária, de acordo com as suas polaridades. A fase móvel pode ser apolar e a estacionária polar, ou vice-versa, dependendo do método empregado. Os solventes utilizados são de alta pureza e sempre reservados em um vidro do tipo mostrado na imagem. São necessário muito cuidado e frequentemente deve-se aplicar medidas de remoção de gases dissolvidos e partículas sólidas, que podem atrapalhar no resultado final. Os gases dissolvidos podem afetar na reprodutibilidade das vazões, alargando as bandas e interferindo nos detectores, por causa de possíveis formações de bolhas na coluna. E as partículas sólidas podem danificar bombas, sistemas de injeção e entupir colunas, além de interferir nos resultados finais. A diluição é o arraste, né? Consiste no arraste do composto através da coluna por adição contínua da fase móvel. É dividido em duas eluições, né? Vamos dizer assim. A eluição isocrática, que utiliza um solvente ou uma mistura de composição constante, e a eluição por gradiente, que usa 2 ou mais solventes com composição variáveis e de polaridades também diferentes. Alterando a proporção de solvente, é possível obter picos para melhor análise. Na imagem é possível observar que esses picos estão diferentes em proporções diferentes do metanol e água. Então, para cada proporção, a gente tem um comportamento diferente. Aqui está o equipamento geral, né? Todas as fases da cromatografia. E a gente vai falar um pouco de cada parte. Começando pelo sistema de bombeamento. É utilizado uma bomba recíproca, que possui uma câmara pequena onde o solvente é bombeado. O volume interno é pequeno também e possui alta pressão de saída. Essa pressão está por volta de 414 bar. Essa bomba é adaptável a eluições por gradiente, que a gente já falou sobre isso, e vazões constantes, e deve ser resistente à corrosão. O próximo é a injeção. Depositar a amostra por esse método pode provocar excesso de amostra, causando alargamentos de bandas. Uma forma de amenizar isso é através do sistema de alça de amostragem.
pois permite um volume fixo de amostra, assim trazendo maior segurança nos resultados. Então, é muito importante a gente colocar o volume correto para que não dê problema na análise de resultados. A coluna é dividida em duas. A fase de coluna, né, é dividida em duas, que é a coluna de guarda, que é mais conhecida como pré-coluna, que garante o tempo de vida útil da coluna analítica, por isso é colocada antes. Então, ela prepara a amostra injetada para passar pela coluna que vai analisar, que é a coluna analítica, mas também conhecida como fase estacionária, é onde a amostra é escoada. Ela é feita de tubos de aço inoxidável e polidos. É muito importante que seja livre de qualquer coisa que possa impedir a análise correta, né? Agora a gente vai falar um pouco dos detectores. Existem vários. Um deles é de propriedades universais, que responde às propriedades de fase imóvel como um todo, lendo a densidade, o índice de refração, os de propriedade de soluto, que responde a algumas propriedades de analito, com a absorbância, a fluorescência. Outros são os detectores por índice de refração, que são os dados são obtidos por refração, e quanto maior a diferença do índice de refração entre a fase móvel e o componente, mais intenso o sinal, ou seja, o pico de resultado é mais intenso. De uma forma bem simples, o funcionamento desse detector de índice de refração acontece assim: o solvente passa por metade da célula após a coluna, enquanto o eluato flui pela outra metade. E assim, a placa de vidro que separa os dois compartimentos tem um ângulo determinado para que haja a curvatura do feixe, da lente. Agora a gente vai falar um pouco de alguns tipos de cromatografia líquida. Vamos lá. A cromatografia de fase normal são cromatografias que a fase estacionária é mais polar, que a fase imóvel. E a fase estacionária polar, sempre, e a fase imóvel apolar. Se usa muito solventes tóxicos nesse método. E já a cromatografia de fase reversa é quando a fase estacionária é menos polar que a fase imóvel. Então, assim, a fase estacionária é apolar e a fase imóvel polar. E tem uma vantagem, é que a fase imóvel pode ser água misturada com qualquer outro solvente polar, mas que são menos tóxicos do que usados na fase normal. A cromatografia de íons, a gente tem um exemplo muito utilizado, que é o espectrofotômetro. O equilíbrio de troca iônica é basicamente a troca entre os íons em solução e os íons do mesmo sinal na superfície de um sólido de alta massa molar. Já a cromatografia de íons inorgânicos ocorre assim. A aplicação da cromatografia de íons para a determinação de espécies inorgânicas foi limitada pela falta de um bom detector universal, sendo que os detectores por condutividade, eles são sensíveis, simples e de baixo custo. Só pontos positivos. Mas as altas concentrações desses eletrólitos para a eluição da maioria dos íons em amostra impõem limites para esses detectores de condutividade. Esse problema foi solucionado com o início de uma utilização de uma coluna supressora, sendo que essa coluna é recheada
ou seja, a parede dela é composta com uma segunda resina trocadora de íons, que atuam na conversão dos íons do solvente em espécies moleculares de ionização limitada. E assim não afetam nem a condutividade dos íons analisados. Outro tipo é por exclusão de tamanho. Ela também é conhecida como filtração em gel. Os recheios utilizados nesse método consistem em uma partícula pequena de sílica ou um polímero, acomodando uma rede de poros uniformes no qual as moléculas do soluto e do solvente podem se difundir. Não há nenhuma interação física ou química entre os analitos e a fase estacionária. Isso é bom, porque a gente sabe que vai passar o analito e não vai interferir em nada na sua composição. Um exemplo de recheio na cromatografia por exclusão de tamanho é a sílica, que tem como vantagem a rigidez, a estabilidade e a rapidez. Mas ainda este método tem como desvantagem a retenção de solutos por adsorção. A cromatografia por partição é a mais usada, é a mais comum e ela é baseada nas diferenças da solubilidade dos componentes da fase estacionária e da fase imóvel. Essa coluna desse tipo tem a fase estacionária ligada quimicamente aos recheios, geralmente uma base de sílica, e o torna estáveis e insolúveis com a fase imóvel. Por ser uma forma comum, existem várias áreas que ela é utilizada, como a área farmacêutica, setor bioquímico, clínica médica, na produção de antibióticos, na produção de aminoácidos, na clínica médica, por exemplo, em extratos de urina. Vamos falar agora sobre outro tipo de cromatografia, que é a cromatografia gasosa. A gente chama ela de CG, e a gente pode falar que os princípios gerais abordados na cromatografia líquida podem ser aplicados à cromatografia na fase gasosa, tendo algumas ressalvas, lógico. Esse tipo de separação que a gente pode falar é usado em soluções do qual seus constituintes têm um ponto de ebulição de até 300 graus Celsius e que termicamente são estáveis. Ou seja, né, essas misturas de substâncias voláteis ou semivoláteis. A gente sabe que essa separação acontece em decorrência das interações intermoleculares que são atraídas moléculas para a fase estacionária. Assim ocorre na coluna por meio de duas fases, né? Que a gente já falou isso na parte da cromatografia líquida. Então, a fase estacionária, que a gente sabe que reside dentro da coluna, que é uma fase fixa, e a fase móvel, que no caso é o que é ajudado pelo gás de Arrache e se move sobre a fase estacionária. Então, de uma forma que funciona melhor, tem alguns fatores que afetam e influenciam essa separação, como a temperatura da coluna, a estrutura química e física do composto e a fase estacionária.
Falando um pouco da fase estacionária, é interessante que ela tenha uma baixa volatilidade, ou seja, seu ponto de ebulição deve ser 100 graus Celsius maior que a temperatura máxima de operação da coluna. Estabilidade térmica, inércia química e características de solventes apropriadas. Aqui estão alguns componentes importantes para a gente compreender o geral do CG. O gás de arraste, a coluna, o sistema de injeção, fornos para colunas e o sistema de detecção. Aqui, o método geral, muito parecido também com a cromatografia líquida, ressalvando alguns outros componentes. Vamos lá. O gás de arraste é a fase móvel da CG, né? Ele deve ser um gás inerte. Os gases mais utilizados são o hélio, que disparado é o mais utilizado, o argônio, o nitrogênio e o hidrogênio. E a sua vazão é controlada por um regulador de pressão de 2 estágios. O primeiro estágio se encontra fora, que é no cilindro de gás, e o outro é um regulador de pressão, que está no cromatógrafo já. O sistema de injeção da amostra são utilizados microseringas calibradas e elas são utilizadas para inserir a amostra líquida através de um diafragma ou um septo. Ele geralmente é de silicone. Elas se localizam também na cabeça da coluna, como a gente pode ver aqui. Essa parte é importante que o injetor seja mantido a 50 graus Celsius acima do ponto de ebulição do componente menos volátil presente na amostra a ser analisada, para que a amostra se mantenha sempre na fase gasosa e possa ser arrastada corretamente. Essa temperatura é importante para a amostra correr toda a coluna, né? Outro fator é necessário que a amostra tenha 20 microlitros para colunas recheadas e 0,2 microlitros para colunas capilares. Quando ocorre a injeção de um volume muito grande de amostra, ou quando a amostra é inserida lentamente, pode gerar alargamento dos picos e assim a diminuição da resolução, ou seja, atrapalhar nos nossos resultados. O próximo são as colunas. Como a gente já sabe, é na coluna onde acontece a separação. Ela possui 2 tipos de configuração na CG, que são as colunas recheadas e as colunas capilares. As colunas recheadas, na sua fase estacionária, é formada de um filme líquido retido por adsorção na superfície de um suporte sólido, inerte e onde, por fim, é dividido. Ela tem vantagens e algumas desvantagens também. Como vantagem, a gente pode falar que permite uma maior quantidade de amostra, suporta uma maior capacidade de carga e é muito econômica. Como desvantagem, se o material do recheio não for colocado na coluna de forma compacta e uniforme, os espaços vazios resultantes funcionarão como câmeras de diluição da amostra e vai ser analisado
mais lentamente e, com isso, gerar uma eficiência menor. As capilares, na sua fase estacionária, ela é constituída de um filme líquido recobrido de uma forma uniforme, o interior e do tubo. E dentro desse tipo, tem mais duas, que são colunas capilares com paredes recobertas e colunas capilares com suporte recoberto. Esse suporte tem a superfície interna do capilar recoberta por um filme fino no material de suporte. E também tem vantagens e desvantagens. Tendo como vantagem uma grande eficiência, maior eficiência em comparação com as recheadas. Tem uma análise rápida e a separação de mistura, ela tem capacidade de separar misturas mais complexas que o exemplo anterior. Mas tem algumas desvantagens também. Capacidade de processamento da amostra inferior, pois ela satura rapidamente. Apresenta uma menor quantidade de amostra, ou seja, ela analisa uma quantidade menor de amostra. Forno para a coluna. As colunas, elas são abrigadas em um forno termostatizado. Isso acontece porque a temperatura da coluna é uma variável muito importante para obter os resultados precisos e com o forno é possível controlar a temperatura geral da coluna. A temperatura ótima da coluna está ligada ao ponto de ebulição da amostra a ser analisada e do grau de separação que a análise necessita também. Então é importante a gente saber a temperatura ótima e prestar muita atenção na composição da nossa amostra. Para as amostras com uma ampla faixa de pontos de ebulição, uma amostra que tem vários compostos e tem vários pontos de ebulição, o emprego de uma programação de temperatura se torna interessante. Então, para a gente definir a temperatura ótima, a gente vai ter que fazer alguns testes, ou seja, programar essa temperatura ótima para não atrapalhar no nosso resultado final. Os sistemas de detecção. O sistema de detecção é um sistema que examina o comportamento do material eluído, do material corrido, né? Geralmente gerando um sinal elétrico que a gente já sabe que é o gráfico gerado no final. Tendo como algumas características esses detectores: a detectabilidade na faixa de 10 a menos 8 a 10 a menos 15 gramas de analito, boa estabilidade e reprodutibilidade. Ele retorna de uma resposta linear para analitos de várias ordens de grandeza, com uma faixa de temperatura de 25 até 400 graus Celsius. Tempo de resposta curto e independente da vazão. Ou seja, independente de como tá bombeando essa corrida, né? Vamos dizer assim, a resposta dele aos resultados é rápida. E existem alguns tipos, como os detectores por ionização em chama e os detectores por condutividade térmica. Os detectores por ionização em chama são os mais usados. Os mais usados
nesse tipo de cromatografia, né, de CG, e consiste em um sistema onde o efluente da coluna é direcionado para uma chama pequena constituída por um ar, por exemplo, hidrogênio, fazendo com que os íons presentes no composto apresentem comprimentos de ondas diferentes, que irão ser monitorados e analisados. Esses comprimentos de ondas diferentes podem ser calculados uma média e definidos, por exemplo. Eles têm algumas vantagens, o uso desse tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Tendo como vantagem, a mudança na vazão da fase móvel exerce um efeito pequeno sobre a sua resposta. Apresenta uma alta detectabilidade de 10 a menos 13 gramas por soluto e uma larga faixa linear de resposta, 10 a sétima. Tem baixo ruído, robusta e fácil de usar. E como desvantagem, grupos funcionais como carbonila, álcool, halogênios e amina produzem pouco ou nenhum íon na chama. Outra desvantagem, o detector não é sensível aos gases não combustíveis, como água, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio e os gases nobres. O detector destrói a amostra durante a etapa de combustão e o detector também requer o uso de gases e controladores adicionais. Já os detectores por condutividade térmica, eles consistem em um sistema que contém uma fonte aquecida eletricamente, cuja temperatura depende da condutividade térmica do gás de arraste, fazendo com que quantidades pequenas de compostos orgânicos causam diminuições relativamente grandes na condutividade térmica, resultando em um aumento apreciável na temperatura do detector. Mas ainda, além disso, tem algumas vantagens. Ele é simples, abrangente, faixa linear dinâmica. A resposta compreende compostos orgânicos e inorgânicos e é um detector não destrutivo. Ainda como desvantagem, a detecção menos satisfatória quando se empregam gases de arraste, cujas as condutividades desses gases se aproximam muito dos componentes da amostra. A detectabilidade é relativamente baixa, de 10 a menos 8 graus por soluto de gás de arraste. Métodos de calibração do padrão interno. O padrão interno é a substância adicionada à amostra. É importante a gente ter isso na nossa cabeça. Em uma quantidade constante sempre. Ela também é utilizada nos padrões de calibração em uma análise. A calibração dessa substância está relacionada com a construção da curva da razão entre o sinal do analito e o sinal do padrão interno, em função da concentração do analito nos padrões de calibração em uma análise. E ainda, o padrão interno é utilizado para compensar vários tipos de erros que podem acontecer durante a corrida. O sinal promovido pelo padrão interno deve ser similar ao sinal do analito. No entanto, é necessário que a diferenciação desses dois sinais seja possível. Ainda é necessário analisar se as alterações na concentração do analito afetam
ou não a intensidade do sinal produzido pelo padrão interno. E se o padrão interno supre ou aumenta o sinal do analito. O ideal é que tanto o analito quanto o padrão interno não interfiram no sinal um do outro, que também vai interferir no resultado final, se isso acontecer. Algumas aplicações da cromatografia. A cromatografia gasosa é utilizada para realizar separações, como eu já disse, além de também ser possível realizar análises quantitativas ou qualitativas. As análises qualitativas são utilizadas para validar a ausência ou presença de alguns compostos que suspeitamos em uma mistura. Porém, é necessário que essa amostra, a amostra autêntica dessa substância esteja disponível para uma possível comparação. Análises quantitativas. As análises quantitativas, a gente tem a área ou altura do pico de um eluato, de uma coluna de cromatografia em fase gasosa. E ela pode ser utilizada para análises semi-quantitativas e quantitativas. No entanto, mesmo em condições controladas e empregando esse método de padronização, a exatidão ainda não passa de 1%, e é uma exatidão considerada baixa. Ou seja, em quantidade, os picos simbolizam a quantidade dos compostos. E ainda, a gente sabe que a CG ela pode trabalhar com amostras orgânicas complexas, que isso é muito importante, organometálicos e sistemas bioquímicos constituídos de compostos voláteis, ou que podem ser derivados. Então, é um método que abrange muitos compostos. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que tenham gostado.